Toda quinta-feira eu tenho um encontro com você aqui no ES Hoje, no canal do YouTube, para falarmos sobre saúde, nutrição, gastronomia. Você vai aprender tudo, dicas fascinantes, curiosidades, receitas deliciosas. Então, não perca o Pode Comer. ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. De julho é a data de homenagear todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger pessoas, cidades, florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, entre outros problemas. Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do Decreto 35.309, de 2 de abril de 1954. A escolha dessa data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856 no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, a profissão foi regulamentada em 26 de dezembro de 1912 por meio da Lei nº 874. Na ocasião, foi criada oficialmente pelo então presidente de Estado, Marcondes Alves de Souza, com um efetivo de 13 integrantes. Hoje, 112 anos depois, são 1.300. Para celebrar a profissão desses heróis da vida real, convidamos o capitão Willy, o tenente Scardini e o sargento Rafael do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo para um bate-papo sobre o dia a dia e desafios dessa profissão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, eu queria saber dos três, né, quanto tempo que vocês têm de corporação e também o que levou vocês a escolher essa profissão. Vamos começar com o capitão Willy. Então, eu tô com 22 aninhos de corporação. Eu ingressei como praça, né? Fiz o concurso na época para soldado. Não foi assim bem um sonho de ser bombeiro, né? Na época eu sou engenheiro eletricista de formação e estava fazendo cursinho na época para entrar na UFES, né? Que é a federal. E surgiu o concurso na época, alguns colegas chamaram para a gente ver como é que tava o estudo, né? E eu fiz o concurso e tinha esquecido. Aí um dia eu tava em casa, um colega veio me avisar que tinha passado, que estava chamando para próximas etapas, né? E depois me descobri. Depois que fiz o curso de formação, assim, adoro a profissão, amo o bombeiro. Gosto tanto que eu não segui a profissão de engenheiro, preferi continuar estudando. Fiz o CFO, né, que é o curso de formação de oficiais. E hoje eu tô aqui, faltando pouco tempo para aposentar. 10 anos, né? Do outro lado da mesa, o tenente Scardini também. Como é que você entrou na corporação? Quanto tempo de corporação? Sim, eu também, né, como capitão Willy, eu estava fazendo curso superior, na época engenharia também, e fiz o concurso do bombeiro, né, e na época, né, eu imagino que como muitas outras pessoas, o que o bombeiro faz? Apaga fogo. E aí, quando eu entrei no concurso, que a gente vê que o bombeiro, né, tem uma ampla gama de atendimentos, né, desde busca, salvamento, desde até atividades técnicas, né, e não era só apagar fogo que eu pensei e fiquei apaixonado pela profissão. Eu tenho 5 anos, eu sou caçula daqui hoje, né, tenho 5 anos de corporação. E também o sargento Rafael, também, quanto tempo de corporação? Boa tarde, eu tenho 15 anos de bombeiro, esse ano completei 15 anos de bombeiro. Ao contrário dos dois, meu sonho era ser bombeiro, desde pequeno, né? Mas com o tempo a gente vai perdendo vai ocupando a vida com outras coisas. Tava estudando para vestibular para geografia, sou da família de geógrafos. No meio de tempo apareceu o concurso do bombeiro, prestei. Aí a gente relembra toda aquela memória, né? Os tempos de criança, aniversário de bombeiro. E tudo aflorou, me dediquei, passei na prova e já tô aí há 15 anos na luta, fazendo tudo aí. O que me chamou a atenção, engraçado, né? Só o sargento Rafael falou do desejo, né? De pensar em um dia ser realmente bombeiro. Mas o que me chamou a atenção é que os três têm formações, 2 de engenharia, 1 de geografia, ou seja, pessoas preparadas para outras áreas, não foram aventuras. Embora vocês vivam muitas aventuras no dia a dia da profissão, nenhum se aventurou em ser bombeiro, né? Apesar do capitão ter dito assim, eu fiz, né, pensando em nada e tal, e calhou, mas se apaixonou, mas
tinha a engenharia no fundo, tinha essa história de uma experiência que, querendo ou não, vocês acabam usando nas profissões de vocês, até, principalmente também a geografia, né? Porque mexe com terra. Não, eu tava pré-vestibular pra geografia. Ah, entendi. Mas de qualquer maneira você tem uma Mas família. hoje eu tô em arquitetura, né? Minha área de estudo. Tô formando esse ano. Espaço, a gente fala de localização e tudo isso. O que vocês estudaram antes serviu muito, engrandeceu muito a chegada de vocês na corporação, né? Sim, contribui bastante. Da própria formação de engenharia, a gente já auxilia algumas sessões do Corpo de Bombeiros. Eu mesmo trabalhei quase 4 anos, depois de formado na parte de engenharia, na parte de atividades técnicas. Eu vistoriador, fui chefe da seção de vistoria, trabalhei na análise de projetos, trabalhei no normas e cadastro, tudo coisas que tem a engenharia dentro do seu cerne, né? A gente utiliza... A parte mesmo de geografia a gente utiliza muito no bombeiro, essa parte de localização, de orientação mesmo, orientação e navegação. Georreferenciamento. Então é uma atividade multidisciplinar, né? A atividade de bombeiro tem... A gente até brinca, né? Que tem lugar para todo mundo no bombeiro. É uma área né? de conhecimento. Que queira trabalhar. Mas a pessoa, assim, não entra no bombeiro. Quem não quer trabalhar, não fica. Porque, assim, é muito gratificante. Assim, o cara vai se achar. Mesmo que ele ache que não tem perfil, ele vai se achar em alguma coisa que tem muita... A área, assim, ajudar, né? Ajudar já é um sacerdócio, você poder ajudar as pessoas. E o Scardini falou também que o bombeiro não é só apagar fogo, né? A gente, às vezes, esquece que a gente acha que, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema de saúde vai ser sempre atendida pelo SAMU, né? O médico de urgência, né? Que é o 192. Mas se é na rua, se é um acidente de carro, é outra coisa, quem vai é o bombeiro, que é o 193, né? Então, até o número que a gente liga é diferente. Exatamente, né? Em regiões do interior, a gente aqui na capital tem esse serviço do SAMU e o atendimento médico aflorado. Já no interior, até 2020, era o bombeiro para tudo. Você ligava 190, a polícia falava que não era com ela, era 193 para qualquer outra coisa que você quisesse, né? Desde atendimento médico, né? Atendimento pré-hospital, atendimento médico eu digo, né? A condução, né? Para o hospital, o atendimento pré-hospitalar, né? Até qualquer outra coisa, seja uma criança presa no banheiro, seja às vezes a casa com risco de desmoronamento, que a gente fazia o papel da defesa civil, né? Aí a engenharia do Capitão William aí atuando, né? Era tudo, antigamente era... tudo. Eu queria, antes da gente falar sobre a partir do momento que vocês entraram, que vocês, né, já estavam, né, se tornaram bombeiros, porque existe uma preparação entre passar e iniciar a carreira de bombeiro. Como é que foi? Conta pra gente essa história, porque todo mundo fala muito de... Sabe tropa de elite? Aquela preparação... E um dia desse eu tava fazendo minha unha e a mãe de uma menina que tinha passado no Bombeiros, ela falou, tem que acordar cedo para passar a farda. E tudo isso tem toda uma seriedade. E é claro, também tem esses desafios, mas eu acho tão interessante quando fala assim, tem que preparar a farda, não pode estar amassado pelo respeito que tem. Tem o tiro, porrada e bomba, mas essa questão que são detalhes que se a gente pensar profundamente, é um respeito a instituição desde sempre. Fala um pouquinho dessa preparação para chegar. Passei, agora daqui para frente o bicho pega. Então, talvez seja por coincidência, né? Eu acabei de sair da escola, então trabalhei 8 anos. A escola do bombeiro. Escola do bombeiro, né? Eu trabalho na formação, então, assim, tive ligado diretamente, trabalhava na gerência técnica de ensino, então... As 2 últimas turmas de CFSD, talvez seja aí da filha da... CHS também. CHS, que é curso de habilitação de sargentos, formação. Então eu participei ativamente porque eu que trabalhava nessa parte de ensino. Essa cultura, isso vem do militarismo, né? Somos militares estaduais... Somos servidores públicos, mas somos militares estaduais, é uma categoria diferente. A gente traz isso da caserna. É como a pessoa chega, como está a sua farda, a pessoa se mostra quem ela é. Então, nós, bombeiros, nós militares, queremos ser vistos com respeito. Você tem que incutir na cabeça, porque quando a pessoa vem do mundo civil, que a gente fala, ela tem alguns costumes. Em casa é a mãe que faz, não sabe varrer uma casa. Não, lá a gente tem uma rotina. Isso eu falo assim, é todo mundo, não é só o aluno. O cara já tá indo embora, ele tá lá, ele sempre passa. E é um orgulho, assim, eu sou casado há 20 anos e quem passa minha farda sou eu. Não peço ninguém, assim, eu tenho prazer em passar minha farda, limpar meu coturno, tá barbeado, cabelo cortado. Então isso a pessoa chega de um jeito, ela vê aquilo, ela vive aquilo, os 10 meses de formação... E ela incute aquilo com ela, que são valores militares, mas acaba que é o dia a dia.
Então hoje eu não consigo me ver vestindo uma farda amarrotada ou com cabelo grande. Eu entro de férias, eu faço barba nas férias. Apesar de não ter tanto, mas... Isso é bem comum, né? Eu tô do outro lado, né? Eu tô do lado que era cobrado. 15 anos de bombeiro, então quando eu entrei, eu tinha um cabelo maior que o seu. Meu cabelo era bem grande, batia na cintura. Eu fiz Gente, vai no site, tem foto lá, tá? Eu fiz o TAF do bombeiro todo cabeludo ainda, né? E até então, bombeiro, militar, água, fogo, Brasil, causa ganha. Chegamos lá, a gente entende, vê o militarismo, choque de realidade. É o que o capitão falou, né? É a mudança de você tirar o verniz de civil, né? A gente chama de cortar o cordão umbilical. É isso aí, pra gente entender o que é a vida. A gente entender como é difícil as coisas, que nada é fácil, né? A gente acorda cedo, dá uma dedicação. Preparo emocional, preparo psicológico, preparo físico. E tudo vem puxando um com o outro, né? O espírito de corpo se aflora muito. Você entende que o seu irmão do lado é muito importante pra você, né? Que a vitória dele é a sua vitória, porque vocês foram juntos. E é nesse processo de escola, é nos mínimos detalhes que a gente vê a diferença do que acontece, né, no bombeiro. Nossa atividade é toda com detalhes. É um nó, é um cilindro que você abre, é um cálculo, é uma atuação, é um procedimento. E quando a gente vem trabalhando isso lá, desde o começo lá no bombeiro, a gente vai trabalhando a atenção, a disciplina. Por que disciplina? Porque eu tô trabalhando, na hora que eu tô trabalhando. Minha função de trabalhar. Eu posso conversar de outras coisas, mas meu foco tá 100% ali no atendimento para dar o meu melhor. Então, uma farda bem passada, um coturno bem engraxado, uma boa apresentação, tudo isso faz parte do processo de formação. Para a pessoa se atentar aos detalhes, né? Seja no sentar aqui falar, no sentar de qualquer jeito, de poder tratar bem e cuidar e atender as pessoas numa dificuldade. Que a gente nunca vai atender ninguém no conforto. Dificilmente a gente vai estar sentado numa sala e alguém vai vir conversar com a gente de uma maneira tão amistosa, né? A gente está com a pessoa com dificuldade. Então, quando a gente tem um superior nos cobrando lá, por que é isso? Porque é o que acontece na gente o tempo todo. A gente está com o nosso melhor lá, mas tem alguém nos cobrando de coisas que você nem entende por quê, né? Mas isso tudo faz parte do processo de formação. De moldar, né? Para moldar a cabeça do indivíduo, né? Do militar, para estar atendendo bem Sim, a farda também é uma apresentação pro equipamento, para as outras coisas que se a farda tá bem arrumada. Eu imagino que o equipamento também, os espaços também, né? É uma forma de apresentar a corporação pro mundo, né? Eu toquei em banda marcial e os maestros e tudo cobravam isso, de estar, né, com fardamento bonito, arrumado, porque você representa uma instituição, você representa uma escola, ou o que seja, ali, é né? Não é o capitão William, não é o sargento Rafael. Quem tá ali, quando a gente tá aqui, quem tá aqui hoje é o corpo de bombeiros. Então eu tenho que representar bem, porque ele tem que sobressair, né? O corpo de bombeiros tem que sobressair os militares. Nós somos passageiros, o corpo de bombeiro fica. Então a imagem dele não pode ser arranhada. São 112 anos, né? Que você falou no começo. Então a imagem é tudo. Então, são 112 anos de pessoas que vêm carregando essa história, né? Nesse mesmo molde. Hoje um pouco mais tranquilo, um pouco mais flexível, mas dessa forma de apresentar bem, né? Tudo é a forma que você vê e recebe, né? Se a gente tivesse de bermuda e camiseta, talvez a gente não passaria o mesmo ar de seriedade do que a gente está fardado, devidamente fardado e apresentado. E vocês falaram uma coisa que é interessante. Por exemplo, quando vocês vão inspecionar um evento, tipo um carnaval, né? Que a última coisa que tem é a inspeção dos bombeiros, né? Tem várias etapas, mas para liberar de fato o evento tem essa inspeção. Algo mal atarrachado pode provocar um acidente de matar, machucar, enfim. Então é o detalhe que é fundamental. Então essa passada de farda, ela fala muito a respeito disso, de que o detalhe lá na frente vai fazer total diferença. E a gente percebe muito isso, viva essa realidade de escola, tô saindo agora, mas os bons militares, aquele que faz certinho, faz tudo, é o cara que não vai te dar trabalho a carreira toda. A gente tem exemplos aí de militares que o cara sai da escola, porque a escola é diferenciado, né? Você tá na escola, é diferenciado, você se sente na obrigação. Mas você vê que o cara, depois ali na vida, no dia a dia dele, na unidade que ele tá trabalhando, é um cara que só vê elogio. E a gente sabe disso porque a gente tava na escola, assim, com 150 alunos, a gente convive 10 meses, cara, você conhece todo mundo pelo nome, pelo número, né? A gente sabe o número porque... Até pelo nosso controle, a gente numera os alunos, mas você conhece o aluno pelo nome, e aquele que você destaca muito é o que você vai estar ali, ele sempre vai estar ali com a farda amarrotada, é o que chega atrasado. Isso reflete, a gente brinca, mas é uma realidade. O militar, ele faz o nome dele dentro da escola. Então ele carrega aquilo ali. Se ele foi um aluno... Os jargões militares que a gente fala, pode né? usar, pra gente saber. Foi muito bizonho durante o curso. A gente sabe que aquilo ali vai ser a carreira toda. Dificilmente o cara muda o perfil dele. E infelizmente, assim,
99,9% são pessoas excelentes. Porque o sistema, a formação, ela é rígida. Não vou enganar, ela é rígida, porque eu não posso ter um bombeiro que vai atender uma ocorrência e chega lá ele está mais desesperado que a vítima. Imagina, que você ia passar para a pessoa? Chega aqui para vim para te ajudar, mas estou mais desesperado que você. Então, a gente tenta moldar. Assim, a gente sabe que a pessoa ela tem a opinião. A gente tenta moldar ela por um caminho que a gente sabe que no futuro, quando está na escola, o aluno acaba que ele não entende, né? O objetivo do aluno é o quê? Safar a cadeia. Sobreviver. Sobreviver a semana sobreviver. Por isso que a gente tem nossos cursos de especializações, porque a gente sabe que nem todo mundo... O cara quer ser bombeiro, não gosta de água. Tem isso? Tem. A gente sabe que tem. As fobias existem. Tem as fobias. Mas o cara ele tem que saber o mínimo suficiente para ele e para ajudar um próximo. Isso aí todos saem capacitados. Isso aí eu ponho minha mão no fogo. Saem da escola, saem capacitados. Até porque se ele botar a mão no fogo, tem um bombeiro para pagar. Tem um bombeiro para pagar. Não podia perder essa piada, gente. Sinto muito. Ele sai capacitado para todas as áreas. Só que tem aquela área, a gente sabe que vocês são do jornalismo, gostam dessa parte de podcast, vão fazer podcast. E a gente tem os militares, o bombeiro é uma escola que ensina um pouco de tudo. E depois, eu gosto da área de altura, eu saio para me especializar e vai ter uma especialização melhor. E nessa parte é melhor, por quê? Porque ali vai estar quem quer estar. Entendeu? No curso, não. O curso, você tem que fazer tudo. Fazendo um comparativo com a medicina, então, vira todo mundo clínico geral. Isso. E aí, depois, cada um vai para sua especialização. Perfeito. Isso. Eu queria entrar numa outra coisa que nem está aqui no nosso roteiro, mas eu acho interessante você falar sobre chegar numa situação de desespero e quem está para salvar, para atender a ocorrência, se desesperar mais, se desestabilizar. Qual é a preocupação hoje? Porque isso não tinha lá atrás, mas cada vez mais a gente vem falando sobre a questão da saúde mental. Como que hoje o Corpo de Bombeiros, com 112 anos, já se preocupa com isso? Já tem essa preocupação? Sim, temos na corporação um setor de assistência social. Então, temos lá assistência social, se o aluno precisar. Durante o curso é muito comum, né? A gente encaminha. A gente, né? Não estou mais na escola. Mas a gente encaminha, a gente percebe isso, né? Porque a gente tem uma convivência muito intensa com eles. Eu trabalhava na gerência, mas eu tenho um oficial responsável pelo corpo de alunos. O corpo de alunos são todos os alunos que estão na escola. Eu tenho os auxiliares, que são sargentos, eu tenho cabo, eu tenho os próprios militares que trabalham na unidade, que está todo mundo sempre antenado e de olho. Quando a gente vê que um aluno ele não está... começa a demonstrar alguns pontos de fraqueza, algumas coisas, a gente tenta direcionar, sempre direciona. Durante os cursos de formação tem bastante atendimento, tem o próprio HPM que tem também. A gente conversa muito com os alunos, então tem aquele momento que a gente chama que é o momento da escola, que tem cantar hino, isso aí tem, é do militarismo, né? Da minha época tinha educação moral e cívica, não sei se os meninos pegaram. Isso a gente tem, então isso a gente cultua, isso é um culto militar, então a gente permanece com isso. E nessas horas também que a gente consegue observar a pessoa. A gente vai fazendo meio que uma leitura do indivíduo. E a gente encaminha, assim, sem problema. A gente tenta deixar bem discreto, né? Até para não... Que a gente sempre brinca, né? Prego que se destaca leva martelado. Não, mas a gente não trata assim, não. A gente tenta fazer sempre de uma forma discreta para até não comprometer ali o curso de formação. Mas tem esse acompanhamento. As próprias instruções, ela tem esse momento de estresse. A gente causa um estresse controlado no aluno, porque a gente tem que... Fala o aluno no futuro bombeiro, a gente tem que avaliar. Então, todas as instruções, ela vem dessa parte leve, ela vai chegar no nível de estresse e depois volta ao normal. É o que a gente espera do militar na hora da ocorrência. Você pode estar nervoso? Somos seres humanos. Pode estar nervoso, você não pode deixar transparecer. Porque quando o bombeiro chega, a gente chega para ser o acalante ali, né? Resolver, né? Porque a gente chega, já cheguei em ocorrência, tem 22 anos de serviço, época de pouco material, e você chega na ocorrência, graças a Deus, chegou o bombeiro, e você chega assim e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Já cheguei, né? 15 anos, você já chegou em ocorrência assim... Mas assim, acho que Deus é amigo dos bombeiros, das crianças e dos bebês. Porque a gente chega, é um estalo. Pô, claro, a gente tem preparação, a gente faz curso de especialização, a gente treina constantemente. Mas tem situação que é a situação daquela hora. Você chega assim, pô, na hora Deus te dá aquela luz, pô, vou fazer isso que vai... E dá certo. Tudo dentro da segurança, mas graças a Deus sempre deu certo. E o fato que eu repito, né? A gente que tá na linha de frente, e no curso de formação também, é muito normal, né? Casamentos terminarem, relacionamentos, namoros de muito tempo terminarem. Porque imagina, você tem 24 horas no seu dia, 18 você tá no seu curso de formação. Quem tá em casa às vezes não entende
esse processo, né? Mas não é porque ele quer estar ali, é porque ele tem que passar por todas essas coisas mesmo. Os vínculos, né, do seu irmão se ajudam e aumenta muito esse vínculo de trabalho um com o outro. E por muitas vezes esse seu irmão de farda, ele é o seu psicólogo. Ele é o seu psicólogo. É a pessoa que vai conversar, que você vai ouvir, que vai te dar um alento, que vai te dar uma luz, que vai te... Ô, meu irmão, acorda aí, vamos levantar a cabeça aí, vamos seguir. O que passou, passou e vamos seguir em frente. E é o que dá a nossa saúde mental, por muitas vezes, se dá com conversa com nossos irmãos. E Isso com aí. tudo que vocês lidam, assim, chega em algum momento que você chega na ocorrência e você fala, putz, eu acho que minha vida deu aqui porque tá complicado, a situação tá difícil, tem esse momento, você chega pra resolver e, não, pera aí, vamos por aqui, vamos por lá e passa por cima disso. Por vezes, às vezes, a gente vai se deparar com situações que a gente vai achar que a nossa capacidade de resposta é menor, né? Pô, talvez o que eu trouxe aqui não é o suficiente para eu dar esse atendimento. Mas com o tempo, você começa a fazer uma leitura de cenário, começa a pegar informação, começa a ver o que está acontecendo, aí você consegue já empenhar a sua equipe no local certo, traçar um plano de trabalho mais adequado e você consegue direcionar as coisas para que as coisas comecem a dar certo com aquilo que você tem, né? Eu acho que o mais difícil é isso, eu acho que falar assim, minha vida deu. Se a gente vê uma situação dessa, a gente não bota em risco, tá? A gente é profissional, a gente é técnico, a gente tem família pra voltar pra casa, né? A gente tem gente pra dar conta, eu tenho 2 filhos, tenho esposa. A gente sempre conversa, né, de manhã cedo, Isso que aí. a gente faz aquela... Não hoje, que hoje eu tô menos na parte operacional, mas quando tirava o serviço de chefe de operações, que é o serviço do tenente, alguns capitães tiram ainda. Quando a gente recebe o turno para trabalhar, a gente faz todo o cerimonial, bandeira, conversa, passa o serviço de uma prontidão que está saindo para outra, e depois a gente sempre conversa, assim, pelo menos eu tinha esse hábito, eu sei que os tenentes têm, de conversar. E, pessoal, todo mundo bem pro serviço, quando não tá, a gente tenta direcionar. Assim, a gente teve alguns casos, já teve alguns casos, mas é difícil. A pessoa vai, acho que é o tipo de serviço, assim, quem faz o que gosta não trabalha, né? Então, quando chega para trabalhar, o pessoal tá sempre animado, assim, o pessoal gosta. Bombeiro, o cara gosta. E não é demérito também, né? O cara fala, hoje eu não tô bem. Não é. Não é demérito nenhum. E assim. é cada vez mais Não é importante a gente demérito, falar sobre né? E a isso, gente né? entender Que é que por isso que eu falo da saúde mental, é algo que eu sempre busco aqui, seja no podcast, os nossos programas no canal do YouTube, na equipe de reportagem, a gente tratar de reportagens justamente sobre isso, porque quanto mais a gente, não é normalizar a saúde mental, mas falar a respeito disso, para o reconhecimento, tudo que a gente faz, independente da área, a gente vai fazer com qualidade, com mais qualidade. Acho que é importante ressaltar isso aí, porque a gente teve um quadro recente de um militar nosso que a gente trabalhou, e eu passei o dia todo trabalhando com ele, conversamos, brincamos, nos divertimos, conversamos sobre alguns problemas. No fim do dia a gente teve a notícia que ele havia tirado a vida dele, né? Pra mim, foi um baque muito grande. Que eu passei o dia com ele, conversando de tudo, falando de filho, Não falando demonstrou, de né? planos. Não é a primeira vez Falando de planos que a e gente escuta casos assim. E a gente psiquiatras não viu sempre falar. dizem que as pessoas que tiram as próprias vidas, elas passam um dia bem, elas se mostram extremamente animadas e Isso. eufóricas. Então se fala, gente, mas ele estava feliz agora. Como que ele fez isso, Falando né? em projetos, eu tinha combinado de sair com ele. E aí você tem que voltar no outro dia, voltar para sua casa já Foi com no mesmo aquele dia eu baque fui lá ver, doloroso e voltar para o ofício, Isso aí. que também é doloroso. A gente falou de coisas difíceis, né? E que é uma profissão perigo. Vamos falar sobre situações difíceis, aquelas que... Assim, a gente vai falar muito sobre... A gente está vivendo hoje, o Brasil está vivendo a situação do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que vocês vão poder falar a respeito disso, da nossa participação, nossa do Espírito Santo, nesse apoio ao Estado do Sul. Mas até aqui, vamos dizer assim, antes do Rio Grande do Sul, quem não passou por lá, se vocês 3 estiveram lá? Sim. Os três, Os foi na três, mesma equipe, né? Então, antes de falar sobre o Rio Grande do Sul, que eu imagino que tenha sido que seja uma coisa de, meu Deus, tá tudo aqui, um tsunami veio aqui, vamos lá. Mas até lá, até Rio Grande do Sul, antes do Rio Grande do Sul, situações, missões muito difíceis, muito assim, que desestruturou física e emocionalmente. Chegou a desestruturar, mas assim, primeira ocorrência de vulto mesmo, que eu fui foi num acidente, não me recordo o ano, um ônibus de viagem, tava indo de São Paulo para altura de Amarelos ali em Guarapari, bateu de frente com um caminhão de coco. Até então, acho que foi o maior, naquele ano, né, foi o maior acidente automobilístico que teve número de vítimas. Então foi muita gente, assim, foi
bateu de frente, isso foi de madrugada, então devia ter muita gente dormindo, nós conseguimos tirar muita gente ainda dentro do ônibus, mas acho que teve um saldo, se eu não me engano, de 15 óbitos. Então a gente chegou de madrugada, ajudei um pouco, depois a gente trabalhava no resgate na época, a gente teve que depois sair para levar vítimas. E esse foi impactante, assim, automobilístico. Teve situação, porque eu também fui mergulhador do Corpo de Bombeiros, é uma profissão ingrata. Eu assim, tinha comentado com o Couto antes, que a gente não é que a gente acostuma, a gente sensibiliza, né? Fica sensibilizado por algumas coisas. Mas já tive a situação de eu pegar uma criança. Enfim, foi pesado nas primeiras semanas, assim, sempre vinha aquela lembrança, que criança, né, é complicado. E antes dessa, de 2013, né, então 2013 eu fui designado, não sei se vocês lembram, né, 2013 foi aquela chuva que, como aconteceu lá no sul, aconteceu aqui em 2013. Eu fui designado para Santa Maria de Jetibá. Eu lembro que eu fui num desmoronamento, um deslizamento de terra também, num lugar que que não existia, Serra do Gelo. A gente andando, sobe morro. Falei, impossível que mora alguém. Sobe morro. Quando chega no topo do morro, começa a descer várias casas. Então morava família, mas acho que é muito descendente de imigrante, né? Até uns falavam meio embolado. Uhum. Então, assim, também acabou a casa toda. Graças a Deus não teve óbito, né? Não teve óbito, mas foi impactante ver, assim, a força da natureza. O que a natureza é capaz. Eu, né, com menos tempo de corporação, eu não tenho tantas experiências em ocorrências, vamos dizer, não corriqueiras, né, mas ocorrências, né, as que eu tenho são mais simples. A minha mais pesada que eu tive foi Brumadinho, eu ainda estava no período de formação, e por minha formação ter sido em Minas, eu estava lá justamente quando a barragem rompeu, né? E aí nós fomos a segunda resposta acionada. A primeira foi o batalhão especializado, a segunda foi os cadetes. Então nós fomos para lá logo no início e a gente fica naquele ímpeto de não, vou achar gente viva, vou conseguir achar pessoas, vou conseguir ajudar. E era aquele mar de destruição, aquele mar de lama, né? Era uma lama de rejeitos, né? Para andar era difícil, a situação toda era difícil, todo mundo desesperado, família pedindo, não, procura ali era minha casa, vê se não tem meu familiar, tá por ali e tal. Foi uma situação, para mim, foi bem desafiadora, que a gente pensa, cara, né, como a gente fica pequeno numa situação de desastre dessa. Eu acho que ocorrência mais difícil, eu tenho 2 momentos difíceis, e nenhuma delas foram grandes ocorrências. Uma eu estava trabalhando no resgate, atendi um militar nosso que veio a óbito, soldado Misael. Foi um acidente bem difícil, uma pessoa que logo quando eu entrei no bombeiro trabalhou comigo, e que eu passava o dia com ele trabalhando, demorei para reconhecer ele no acidente, pelo estado que ele ficou, né? Mas, enfim, foi bem difícil, eu lembro da cena até hoje, eu lembro. E outra situação foi com 2 militares também que saíram, a gente assumiu o serviço no dia, conversou, brincou, sofreram um acidente durante o dia. E eu tava na sala na hora que ligaram pro quartel avisando que os 2 tinham falecido. Marquito Coladete. Inclusive, eu tava de serviço, fui eu que atendi a sua ocorrência. Foi bem. E um deles era da minha turma. É verdade, a gente tava junto. Complicado, Eu não sou uma pessoa de me abalar, né? Mas aquele dia eu fiquei bem mal. Pela proximidade a gente tinha, né? O Marquito tinha passado a semana toda fazendo curso vesicular com ele, 2 semanas antes. A gente falando muito, a noiva dele sempre lá no quartel, a gente conversava. Colodete, a minha esposa é professora, a filha dele estudava com minha esposa. E era um amigo também, já de muito tempo já trabalhando, já tinha essa proximidade de além quartel, né? E eu recebi informação no dia que os 2 tinham falecido, foi bem difícil, assim, de processar, né? Porque a gente vê quanto a gente é pequeno nessa hora, né? Caso especificamente, vocês estão sempre com risco de passar por essa situação. Claro que não foi em trabalho. Foi em trabalho. Foi em trabalho. Mas... Os 2 militares foi um caminhão nosso que tombou. Aí. Então, assim, esse risco, a profissão de vocês é uma profissão de sempre colocar a própria vida em risco. Então, isso pode, infelizmente, acontecer em toda e qualquer missão, né, de perigo maior, digamos assim. Então, e perceber que nós estamos militares neste momento, mas somos pessoas. Filho de alguém, pai de alguém, marido de alguém, irmão de alguém. Verdade. Então, tem tudo isso dentro de uma mesma pessoa que é o bombeiro militar. E eu queria saber se nessas situações, em algum momento,
principalmente essa que o sargento falou agora, de um amigo que, caraca, tinha uma relação também, para além do meu lado profissional, né? Esse abalo de vocês em algum momento aconteceu com vocês, ouviram nesse tempo de carreira pessoas desistindo, falando, cara, não dá para mim? Em 2019 teve um grande amigo, monitor, instrutor com a gente da Bala de Altura, o Cordeiro. Não sei se vocês recordam, ele foi fazer um salvamento de um cachorro nas pedras ali. Isso. E nesse ano tinha acabado de começar uma turma de aluno soldado. Esse foi o segundo dia de curso. Chegou a notícia no quartel, todo mundo muito triste. O aluno, no segundo dia, pediu para ir embora. Falou que não aguentava aquilo. Até hoje, porque a gente era muito próximo, né? Porque, como eu falei, quando a gente faz os cursos de especialização, nós já estamos unidos. E os cursos de especialização, eles unem mais. Porque você passa toda aquela dificuldade junto, né? A gente descobre quem são os amigos na dificuldade, né? E querendo ou não, é um curso de formação, então você é posto à prova a todo momento. E quando você supera aquilo, aquilo une família. Assim, a gente até brinca, né? Que o curso de formação, o bombeiro... Você faz um curso, eu fiz curso de engenharia, eu tenho contato com uma pessoa da minha turma. O curso de bombeiro, não. Todo mundo da minha turma que permanece, a gente tem contato. Então, vira uma família. Cursos no bombeiro viram família. E o curso de especialização une mais. Então, a gente comenta muito sobre isso. Abala um pouco. Você fica até mais... Vou dizer, a gente sempre faz as coisas com segurança. Mas você fica mais temeroso para fazer algumas atividades quando acontecem essas coisas. Por um lado, claro, tô falando que isso é bom. Por um lado é horrível, é uma perda inestimável. Mas são tipos de coisas que acontecem que trazem... A gente mexe nas legislações. Assim, é uma coisa uma coisa ruim que aconteceu que você tem que tentar tirar proveito de tudo que acontece, né? Aconteceu isso com o mergulho, atividade de mergulho. Em 2002 teve nossos 2 militares. Na época eu era aluno, você vê, né? Até hoje eu lembro, 22 anos. Os 2 militares que morreram mergulhando ali no Porto da Vale, né? Depois disso aí, a legislação do Espírito Santo em relação a mergulho melhorou muito. Hoje, o mergulho do Espírito Santo, a atividade de mergulho do Espírito Santo militar, mergulho de segurança pública, é referência no Brasil. Então, o pessoal vem de fora agora fazer. A altura foi a mesma coisa. Infelizmente, aconteceu isso com o Cordeiro, mas a gente melhorou a legislação, melhora o material, melhora a especificação. É o tipo de coisa que, quando acontece, marca. Sim, marcou negativamente por ter acontecido, mas o nome dele vai ser lembrado sempre agora na corporação, não vai se esquecer mais. Não foi em vão, né? Não foi em vão. Não foi em vão. Poluímos. No caso de Santa Maria, lá no sul, né? Hoje a legislação de incêndio, ela é Lei Kiss, né? É a Lei Kiss, né? Lei Kiss. O pessoal fala muito de Lei Kiss sobre a questão depois que aconteceu aquilo, a atividade de prevenção no Brasil, ela melhorou muito. Você tem que tentar tirar sempre o proveito da situação. Hoje, a gente te conecta com a notícia. No Rio Grande do Sul, como é que foi essa experiência? O que você chegar daqui, né? Quem não esteve lá, a gente já vê uma cena de guerra. Quem esteve lá viu o quê? Um cenário de guerra, uma terra devastada, né, eu falo. A gente acompanhando pela televisão... Majorado, né? Majorado. A gente acompanhando pela televisão, você tem uma noção. Você vê a água embaixo, as casas embaixo d'água, pessoas, né, sob o telhado das próprias casas, pedindo ajuda, ilhados, animais, pessoas sendo carregadas pela correnteza, enfim... Mas você tá vendo a televisão ali. Mas quando você tá lá no cenário, que você tá vendo aquela água correndo, você tá passando frio, você tá vendo o sofrimento da pessoa ali mesmo, né? De estar naquele lugar, vendo familiares pedindo, pelo amor de Deus, que o outro familiar que optou por ficar em casa saia, porque a casa dele não tem energia, a casa dele com água no chão, né? Pessoas procurando familiares desaparecidos. É um outro cenário, né? Como a gente comentou no começo, né? Você olha locais que antes era uma comunidade
E não existe mais uma comunidade agora, são pedaços de muro quebrados, caídos, né? Carcaças de animais, né? Pessoas desaparecidas, viram uma cidade fantasma. Bairros simplesmente desapareceram, né? O exemplo que o capitão citou, teve um outro, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, que os comandantes lá mostravam pra gente a situação e falavam, o rio passou aqui, né? Ele passou em cima da cidade inteira, a cidade desapareceu, famílias desapareceram. Eu vi um dado que só de carro, não é de veículo, só carro mesmo, foram 200 mil carros perdidos no Rio Grande do Sul. A gente fabrica 150 mil por ano, ou seja, a gente perdeu mais carro no Rio Grande do Sul do que a gente fabrica no ano inteiro, né? E a gente não, pela televisão, não dá pra ver essa dimensão. Você acha que, não, perdeu uma rua de carro, não um ano de produção, né? Perdeu até mais, vou falar pra você. A gente navegando, porque quando a gente chegou, nós saímos aqui do dia 6, né? A gente começou a trabalhar mesmo, foi empenhado em São Leopoldo, né? São Leopoldo. Quando a gente chegou em São Leopoldo, faz parte da Grande Porto Alegre. Então, estamos falando numa região metropolitana, né? É uma coisa de ficar pasmo, que o centro de São Leopoldo, o prédio, estava inundado. Então, a gente navegava como se estivesse navegando no Rio Profundo. E tinha situações da gente bater o barco no carro, no meio da rua. Nós tínhamos que desviar de carros. Então, eu acho que quando conseguir apurar isso mesmo e tabelar esses dados, vai ser mais que isso. Onde que você vê, tem o carro abandonado, acabou. Lá não... Infelizmente, aquilo ali, eu acho que eles estão jogando para baixo, que quando fizer a contagem mesmo, o negócio tá... E como é que é esse contato quando vocês chegam lá, né? Já tem as pessoas que fizeram o primeiro atendimento, você já tem um destino certo, mas como é que vocês definem o lugar que cada equipe vai? Porque tem muita gente de fora, não conhece o terreno, vocês misturam com a equipe local, vai a equipe daqui para tal lugar, como é que é a georreferência, tem mapa físico, tem GPS, como é que é esse atendimento? Tá, deixa eu fazer um apanhado histórica aqui para você entender. A Liga BOM, que é a Liga dos Comandantes de Bombeiros do Brasil, ela que tá fazendo essa logística de mandar equipes de todo o Brasil. Então chegou para o nosso comandante, solicitando o apoio. A gente tem o CERD, que é o Centro Especializado de Resposta ao Desastre, que mandou a primeira equipe. Então recebeu dia 3, já mobilizou uma equipe e mandou a primeira equipe. Aí foi 11 militares, 2 cães, porque o cão é a ferramenta essencial naquela situação. Até então era, né? Todo mundo, todas as equipes que vão a primeira vez, elas têm que passar pelo Centro de Controle de Operações, que é... Nossa, aqui no estado a gente usa a ferramenta SCO, lá eles usam o SCI, que é a mesma coisa, só é Centro de Comando de Incidente. Mas é uma ferramenta bem parecida. Então, todo mundo tem que se apresentar no quartel central de Porto Alegre. Então, a gente não conseguia... não, vocês podem vir para São Leopoldo, que a primeira equipe nossa estava lá. Não, a gente vai para o comando. Lá a gente apresenta o nosso efetivo, apresenta o nosso material. E de lá eles olham, eles tinham um estudo técnico. Foi apresentado, então eles tinham um estudo técnico, vocês têm barco, vocês têm cão, vocês têm equipamento de busca, de breque, então vou mandar vocês para próximo da serra. Só pra gente visualizar, porque a gente tá ouvindo, né? Pra gente visualizar, a gente chega de repente num local e eles abrem um painel, alguma coisa assim, pra mostrar, isso aqui é isso aqui que a gente tem. Isso. É aqui fica a rua tal, aqui fica a rua tal. Vocês não vão ver nada disso. Não rua. Não, sim, mas é que a região tal. Região, isso. A gente tem região tal aqui. Vocês não vão ver nada disso, porque tá tudo debaixo d'água. Mas vocês vão seguir por aqui, por ali, e aí as ferramentas vão dando esse direcionamento? É mais ou menos. Então, a gente chega lá no Porto Alegre, então a gente pernoitou, determinei que a equipe fosse providenciar, porque a gente teve que dormir lá, chegou lá meia-noite, né? Nossa equipe chegou meia-noite, e eu fui pro SCO para tomar conhecimento, tomar pé da causa. Então, ele abriu o mapa da cidade, eles têm um programa lá, então já tinha as áreas inundadas, explicou a gente a geografia, até porque a geografia é importante, explicou a geografia do estado, porque a gente não é de lá, mostrou onde que era a parte de baixada, onde que passava as bacias e onde que era o pé da serra, né? Onde que toda a água aqui escorria por ali. De acordo com o material que nós disponibilizamos, eles tomam a decisão para onde? Não nós, não somos nós. Eles tomam a decisão onde melhor vai ser empregado aquele reforço. E por coincidência, nós fomos empregados junto com a nossa equipe que já estava lá, porque São Leopoldo estava todo debaixo d'água. E a ocorrência naquele momento, aquela fase do desastre, era a fase de alagamento ainda. Então a gente chegou lá, a gente tirou muita gente, a gente tirou 200 e tantas pessoas. E animais, 80 e tantos animais. Foi para isso. Porque a gente levou barco, levou motor. Quando essa fase deu uma
Quando migrou, no caso, migrou para uma fase que já, tipo assim, já não tinha mais pessoas para ser tirada das casas. O que tinha lá era ajuda humanitária, levar um remédio, tinha pessoas de idade que conseguia descer, levar uma água. Aí a gente, como nós tínhamos equipamentos, tínhamos cães, a gente foi direcionado para o município de Lajeado, que é no Vale do Taquari. Lá onde que aconteceu todo... Aí lá sim, lá a gente começou a ser empregado nessa parte de busca e breque, né? Que é busca em estruturas colapsadas. Porém, a gente chegou lá numa fase que estava ainda chovendo. Então a gente não tinha janela. A gente chegou, o primeiro dia que a gente chegou só foi mais para tomar pé do conhecimento, porque a gente não conseguia atuar. A gente não podia atuar porque um deslizamento com tempo chuvoso, terra pesada, escorregamento de massa, podia ter réplicas. Réplicas são novos deslizamentos menores, né? Então a gente não conseguia atuar. A gente ficou um dia, no segundo dia tivemos janelas. Janela para trabalhar. Por quê? Aí, assim, a gente trabalha muito, o bombeiro, o SO trabalha muito. Então vocês vão ter uma janela para trabalhar 2 dias. Então, 2 dias que deu sol, só que o sol lá, não sei o que acontece, que não esquenta, né? A gente passou muito frio lá, a gente foi preparado, claro, né? Só que a gente não é da região, né? Então, muito frio. Então, a gente caiu em campo, trabalhou bastante. Alguns pontos apontados, porque já tinham mapeado, né? Então, eles tinham um serviço de inteligência muito bom trabalhando. Aconteceu esse acidente, tem tantas vítimas. Trabalhou 2 dias, voltou a chover. Aí a outra equipe desmobilizou, porque a gente trabalha num sistema de 7 a 10 dias de empenho operacional, realmente trabalhando. Foi com o próprio material, é bem desgastante, porque a gente tem que ir autossuficiente. Não adianta eu chegar lá, cheguei bombeiro, vou trabalhar. Não, a gente tem que levar nosso equipamento, temos que levar nosso abrigo, temos que levar nossa comida, a água. Apesar que não faltou isso lá. Como eu falei, o voluntariado lá estava, assim, coisa de outro mundo. Perfeito. Mas a gente tem que levar. Então, e levar cão, tem que levar equipamento pesado. Levamos estações de tratamento de água, porque ele no começo estava com problema de água potável. E a pressa, então, assim, por mais que chegasse cansado, e de fato chegariam, e ficariam ainda mais, porque era muita coisa a ser feita, muito trabalho para ser realizado, não dava para esperar mais. A gente não tem como esperar. Aquela dor daquelas pessoas, vocês estão ali para isso, para amenizar o máximo possível. A situação da anestesiada, né? Que todo mundo chegou, aí o pessoal chegou... Todo ansioso, querendo trabalhar, e é difícil você segurar o pessoal, vamos descansar, vamos se alimentar, vamos tomar pé da situação, mas todo mundo queria ir no começo, como a gente tinha 2 barcos, depois que chegou mais, e tinha que ficar revezando a equipe, mas, assim, muito serviço, muita frente de serviço, a gente já está lá na quarta equipe, está lá hoje. Não sei se vocês acompanharam, né? A gente divulga para as mídias. Ontem conseguiram achar um corpo, né? Uma vítima, 15 dias, já 31, né? 31 dias, mas com 15 dias que a equipe estava em conjunto com a equipe lá de Taquara, que é o município do interior, trabalha em equipe, aí ontem conseguiram resgatar. Deram um alento à família para poder fazer um enterro digno, né? Se despedir. Às vezes é o mínimo que a família precisa, né? Não o que ela quer, mas... Quem tá indo com muita vontade de trabalhar. É isso. E antes da gente encerrar, eu queria aproveitar ainda na situação de tragédia, uma coisa que sempre comentam e de vez em quando sai na mídia também, que é a questão dos radioamadores, que também é um trabalho voluntário muitas das vezes. Qual o papel deles, né, nessas situações? A gente até preparou, quando a gente estava saindo, a gente tem no Corpo de Bombeiros também, a gente está fazendo lá obtendo um link, né? Tinha um militar que ele fez o curso, se preparou. A gente tinha ido para fazer o teste do nosso radioamador, nosso equipamento que a gente comprou para conseguir lá a frequência, mas acabou que a gente não usou, porque a gente trabalhou muito próximo. Mas por relatos lá do pessoal do Sul, foi muito importante. Eles estavam ajudando. Assim, o tempo que eu tive lá, no caso, a primeira e a segunda... A primeira equipe e a segunda equipe que foi, a gente não precisou desse contato do rádio, porque como era tão... a gente usou muito celular. Foi até uma pergunta que você fez anterior, como a gente se localizava lá, celular. A gente já baixava o mapa, quando tinha sinal de internet, baixava o mapa offline, né? Porque a gente ia para os lugares que não pegava, e orientação com GPS do celular. Mas a gente dava uma olhada antes também, dava para se orientar. As estradas, os acessos lá são bons, estavam interditados, mas conversando com um e com o outro ali, a gente pegava direcionamento com o pessoal local, como é que eu faço para chegar em tal cidade, a gente não teve problema. Mas lá a gente utilizou muito, a gente levou o rádio, utilizou ele, não sei se você conhece esse jargão, a gente utilizou ele ponto a ponto. É o que? É um rádio conversando com o rádio, né? Que sem necessidade de ter uma antena de repetição. Então, no ponto a ponto, trabalhando próximo, a gente ficou autossuficiente. Agora, se a gente precisasse de
de fazer contato com locais com maior distância ou elevação, com certeza a gente ia fazer o uso do rádio amador, porque os recursos lá estavam todos deteriorados, né? A gente vai caminhando para o nosso final do episódio para enaltecer o Dia do Bombeiro. Mas antes disso, eu queria saber de vocês, quem quer seguir a profissão, conselho que vocês dão, falar um pouco sobre a profissão, o que é se tornar um bombeiro, passar por tudo isso, que tipo de preparo, enfim, conselho de bombeiro para os que sonham, que pensam, que avaliam em seguir a profissão. Olha, de quem veio, né, do mundo civil e todos viemos do mundo civil, mas entrou no militarismo, eu falo, ó, né, dedicação, tem preparo físico, preparo psicológico, né, tem que gostar de trabalhar, tem que gostar de pôr a mão na massa, tem que ser empático, né, tem que saber se colocar na posição da família, porque às vezes, mesmo que a gente se depare com uma situação já, né, é óbito, mas é uma pessoa importante para alguém, é um animal importante para alguém, então você tem que saber se colocar na posição da família. Você tem que usar a sua família como motivação para você mesmo, né? É o que a gente fala, né? A gente estava ajudando famílias lá porque nossa família estava aqui nos apoiando, a gente sabia que a gente ia voltar para nossa família e que a família de lá queria que a pessoa voltasse, queria voltar para o seu lar, enfim. Bombeiro é isso, né? É uma grande família, que por vezes a gente briga muito, né? E como toda família a gente tem aquele primo chato, tem aquele tio mais enjoado, mas tem uma família que se ama muito, se respeita, em diversas camadas, em diversos grupos. Se você quer vir bombeiro, você vai encontrar os seus melhores amigos vão ser formados dentro da instituição bombeiro militar. Tem pessoas hoje que eu conheci dentro do bombeiro que eu daria facilmente minha vida por cada um deles. Porque é o vínculo que a gente forma lá dentro, vale muito a pena. Se for vir para um bombeiro, não venha só pelo dinheiro, o dinheiro é bom, mas você vê que com o tempo ele não é tudo, né? Bombeiro é vocação, é um trabalho de vocacionado, né? Em querer fazer o bem, em querer ajudar, em querer ajudar o próximo de N maneiras. Tirar um gato da árvore, como você entregar um corpo de uma vítima que estava debaixo d'água, entregar para a família dar um enterro. Com o mesmo respeito, né? E com a mesma vontade de ajudar, né? Bombeiro, ele é muito mais do que vocês imaginam de só apagar fogo. Bombeiro é por muitas vezes ser psicólogo, de falar, minha senhora, essa árvore aqui vai cair em cima da sua casa se a senhora não sair. E você convencer aquela senhora que, se ela permanecer ali, ela pode vir a gerar um mal maior, né? Então, bombeiro não é só dinheiro, né? É uma vocação. Falo porque tem, para quem gosta de ajudar, quem gosta de fazer o bem, e quem tem paciência, disposição e a cabeça boa, não vou falar, né? Porque Tem que ser um pouco né? doido. Porque você tem que ser um pouco doido pra fazer o que a gente faz, né? 100% normal você não é, né? Mas, assim, venha com vontade de aprender, com vontade de evoluir, com vontade de querer ser mais, né? Porque o bombeiro, eu acho que ele nos obriga e nos leva a ser. E pensar o seguinte também, né? Vamos para a parte pragmática das coisas, né? Ser bombeiro, você não vai ficar rico. Então, quem vem com esse pensamento que vai ficar rico dentro do bombeiro, não vai. E também você não pode entrar no bombeiro pensando no emprego, né? Não pode pensar, vou arrumar um emprego. Lá, assim, quem vem com esse pensamento, assim, graças a Deus, todos que eu vi, muda, porque começa a convivência na caserna, ela é muito boa, tem seus rigores, então, como toda empresa tem, a gente fala isso, a gente até se põe, né? É muito mais fácil você perder seu emprego, você trabalhando na iniciativa privada, como se estivesse trabalhando no Corpo de Bombeiros. Mas ali você tem que ter, não como um emprego, tem que ter, assim, como um sacerdócio mesmo. É isso que é emocionante, é fascinante, te proporciona aventura, te proporciona conhecer lugares que numa profissão normal você não teria essa condição, te proporciona conhecer pessoas, viajar, fazer curso fora. Sim, tem duas formas de entrada, né? Você pode entrar como praça, que vai ser o elemento ali de execução. Você também pode entrar pelo CFO, que é o curso de formação de oficiais, né? Você vai trabalhar também com uma parte muito gratificante, que é a parte de administrar a corporação, né? Assim, você ter aquela satisfação de estar podendo administrar uma vovó, uma centenária, né? Mas é ótimo, é um emprego, é uma profissão, assim, como o Rafael falou, é uma vocação, mas tem pessoas que, como eu, me encontrei.
É isso, Capitão Willi, Tenente Scardini e também o Sargento Rafael, todos aqui participando. Obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado também pela presença. E se quiserem complementar com mais alguma coisa, fiquem à vontade. O Corpo de Bombeiros tem um Instagram oficial, né? Eu sou meio conservador, então... Se eu não me engano, é @bombeiromilitares. @bombeiromilitares. militares. Então, vamos seguir lá o trabalho deles. Quem quiser também seguir o trabalho da equipe de mergulho. Mas, assim, todo o nosso... Então, a gente faz o release, as equipes que estão em campo, ela faz um release diário de tudo o que eles fazem todos os dias. Então, a gente passa para a assessoria de imprensa, né? Na verdade, e o que é de vulto, o que é impactante, ele segue para o Instagram. Então, dá para acompanhar. Aí, a CESP também, a assessoria... Ela está sempre antenada, assim, se precisar de dados, informações. É que o Corpo de Bombeiros, assim como o Polícia Militar, como a Polícia Civil, estão debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Então, mas vamos lá, do Mergulhadores. Mergulho.cbmes, que vai estar falando ali as atividades de mergulho. Justamente tivemos o curso de formação dos mergulhadores, bombeiro, né? Mergulhador de segurança pública. Vai estar lá um pouquinho da nossa vivência, do dia a dia. Não é um serviço glamouroso, mas é o que a gente ama fazer. E é um trabalho muito digno. Isso, tem que amar fazer. Parabéns a todos os bombeiros militares, 112 anos, mais de 1.300 bombeiros militares, 2 de julho. Viva essa corporação, viva o trabalho dos bombeiros. Obrigado. Viva. Abraço. É isso. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.